Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Câmara Municipal, nesta noite em homenagem ao Maçom do Ano. Convidamos a vereadora Laíde das Graças Simões, que nesta noite representa o presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, a assumir a presidência da Mesa de Autoridades. Para a composição da Mesa de Autoridades, convidamos os senhores: Excelentíssimo senhor professor Carlos Alberto Caromano, diretor de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal de São Carlos, representando nesse ato o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Excelentíssima senhora doutora Ariadne Leopoldino Margarido, presidente da OAB São Carlos. Excelentíssimo senhor professor Dr. Fernando Manuel Araújo Moreira, representando nesse ato a excelentíssima e magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, Wanda Hoffmann. Excelentíssimo senhor irmão Savério Daniel, venerável mestre da Lógica Maçônica 7 de setembro. O vereador Robertinho Mori conduzirá, neste momento, até seu lugar neste plenário, o senhor Paulo de Araújo Silva, que será homenageado como Maçom do Ano de 2019. Acompanhando o vereador Daniel Lima. Registramos e agradecemos as seguintes autoridades e personalidades que nos honram nesta solenidade com suas presenças: Ricardo Rombotes, subtenente da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representando neste ato o capitão PM Rangel Gregório, comandante do Corpo de Bombeiros, e eu convido, por gentileza, para que faça parte da mesa. Agradecer a presença do senhor Antônio Rubens Valdo Ratti, assessor vereador, representando nesse ato o excelentíssimo senhor vereador Azuaite Martins de França. Também Marcos Aurélio Gastaldi, da Loja Maçônica Trabalha com Fraternidade, adicionado ao Grande Oriente Paulista e Rotary Clube de São Carlos. William Rogério Vontobel, venerável mestre da Lógica Maçônica Fioravante Delicato. Marcos Antônio Sala, mestre de cerimônia da Loja Maçônica 7 de setembro. Sidney Ferreira Domingues, da Loja Maçônica Eterno Segredo, venerável mestre Luiz Antônio de Oliveira, representando. Savério Daniel Salvani, da LS 7 de setembro. Também Júlio Zuckerman Spector, chefe laboratorial da cristalografia da Universidade Federal de São Carlos. Milton Henrique de Oliveira, tesoureiro da Loja Maçônica 7 de setembro, Oriente de São Carlos. José Geraldo Fabrício, mestre maçom da Loja Maçônica Trabalho com Fraternidade. Douglas José Coppe, venerável mestre da Loja Maçônica Estrela da Liberdade. Também José Roberto Vieira, da Loja 7 de setembro, representando esse ato, Paulo Araújo. Tiago Augusto Soares, presidente da Loja Maçônica Mestre Mário Tolentino. Oswaldo Marques, segundo vigilante da Loja 7 de setembro. Fajardo Mário, orador da Loja 7 de setembro, e representando no ato também todos os irmãos da loja. Alexandre Antônio Belonce, presidente do Rotary Clube São Carlos Pinhal. Aparecido Tomasi, sócio proprietário da Tomasi Ferramentaria. E também Mozart Maluf Pedroso, diretor da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, representando nesse ato o excelentíssimo senhor presidente da CISC, José Fernando Domingues. Salientar também a presença de Fernando Sankrovic, do perito criminal da Polícia Científica do Estado de São Paulo, presidente da Associação de Artes de São Carlos. Agradecendo também a presença da vereadora Laíde, já chamada, vereador Robertinho Mori, vereador Daniel Lima. Em pé, ouviremos e cantaremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
Podemos sentar. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos. Antes de dar início a essa sessão, eu gostaria de convidar aos presentes que ocupem essas cadeiras aqui da frente, porque fica vazio e é muito, assim, fica meio desagradável. Por favor. Os meninos do Demolei, por favor. Já melhorou. Bom, eu cumprimento a todos os componentes da mesa, já citados pelo protocolo, ao nosso homenageado desta noite. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos recebe a todos para a realização desta solenidade. Gostaria de deixar registrado meus sinceros agradecimentos ao presidente desse legislativo, o vereador Lucão Fernandes, que, impossibilitado de presidir esta solenidade, devido a compromissos assumidos anteriormente, muito me honrou com o convite para substituí-lo.
declaro aberta a sessão solene comemorativa ao Dia do Maçom, ocasião em que, com inteiro merecimento, prestaremos homenagem ao maçom do ano, irmão Paulo de Araújo Silva, que nesta data receberá o prêmio Jesuíno de Arruda. Convido, nesse momento, o vereador Robertinho Mori a ocupar a tribuna e saudar o homenageado em nome desse legislativo. Não lê, né? Boa noite a todos. Boa noite, Laide, hora preside esta sessão. Cumprimentando Vossa Excelência, estendo o cumprimento a todos da mesa, já citado pelo protocolo. Deixar citado aqui também o irmão Paulinho, que tem aqui os irmãos Luiz, o Paulo Estevão Cruvinel, juntamente com a cunhada Miriam, os irmãos Rafael, o Roberto Luiz da Silva e o Fernando da Cássia de São Carlos, também prestigiando e representando o venerável mestre Jair. Senhoras e senhores, é com muita alegria que a Câmara Municipal promove esta solenidade comemorativa ao Dia do Maçom, transcorrido na data de hoje e com grande júbilo, entrega o prêmio Jesuíno de Arruda ao irmão Paulo de Araújo Silva, da augusta e respeitável Loja Simbólica 7 de Setembro. Justa homenagem a uma personalidade de notável atuação junto à maçonaria, merecidamente agraciado com o prêmio instituído pela Lei Municipal 14.145 de 2007, do qual tive a honra de ser o propositor. A premiação, ela veio engrandecer a comemoração do Dia do Maçom, regulamentado no município no ano de 2001, pela Lei 12.839, de autoria do vereador Marquinhos Amaral. Como sabemos, Jesuíno de Arruda foi um dos fundadores de nosso município e se fez presente também entre os fundadores da segunda loja maçônica de São Carlos, denominado Fé e Esperança. Inicialmente, eu gostaria de enfatizar a minha grande satisfação em ser o orador oficial desta cerimônia, marcante no calendário de eventos desta Casa de Leis. É muito importante comemorarmos o Dia do Maçom, quando, mais que nunca, se faz necessário reafirmar os ideais da maçonaria. A data nos leva a refletir e avaliar o peso da nossa responsabilidade na luta pelo aprimoramento da sociedade, da qual estamos inseridos, através do fortalecimento dos nossos princípios e na concretização dos nossos ideais. Ser maçom é um estado de espírito, é viver em paz com sua consciência, é essencialmente praticar o bem à humanidade, palavra de ordem de todo bom e verdadeiro maçom. A maçonaria sempre esteve presente em grandes momentos da humanidade, como a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e das nações da América Latina, e em nosso país em momentos históricos fundamentais, como a Inconfidência Mineira, a independência do Brasil e a abolição da escravatura. Irmanados, os maçons possuem perfeita consciência de seu papel social e da importante parcela de responsabilidade na missão de transformar o mundo, modificando, aprimorando as coisas que o cercam. Em nosso município,
onde está presente desde o século XIX, a maçonaria tem uma caminhada de grandes realizações, alcançadas com o trabalho sério desenvolvido através de lojas, de irmãos empenhados em oferecer sua parcela de contribuição para melhorar a vida da comunidade. Eis o que demonstra a biografia do homenageado desta noite, Paulo Araújo de Araújo Silva, que nasceu em 29 de dezembro de 1943, em Sertânia, pequena cidade do estado de Pernambuco, onde permaneceu até 1960. Após o término do curso ginasial, seguiu para a capital do estado, Recife, onde terminou o curso técnico industrial de máquinas e motores. Estou apanhando aqui, gente. Ainda em Recife, trabalhou na Coperbo, Companhia Pernambucana de Borracha, até 1966, quando viajou para Santos pela Companhia de Western Telegraph Company e realizou um curso de cabografia, telecomunicação através de cabo submarino, até 1967, quando ingressou na refinaria União, em Mauá, em São Paulo. Em 1968, ingressou na Unicamp para fazer o curso superior de Ciência da Computação, e no trabalho foi transferido da refinaria União para a Ródia, em Paulínia, e passou a morar em Campinas. Casou-se em 1970, no Recife, com Terezinha, falecida em 1996. O casal teve 3 filhas, Ana Paula, Simone e Aline. Em 2002, numa viagem ao interior de São Paulo, conheceu Henriqueta, com quem está em união estável até os dias de hoje, em São Carlos. Paulo aposentou-se em 1991, quando trabalhava na Ródia Sociedade Anônima, em Paulínia. E na vida maçônica foi iniciado em 24 de setembro de 1978, na augusta e respeitável Loja Simbólica Constância, número 1147, em Campinas. Sua elevação a companheiro em 23 de 10 de 1979 e sua exaltação a mestre em 9 de 12 de 1980. Placetado em 2003. E na augusta respeitável Loja Simbólica 7 de setembro, número 3125, obteve o placer de regularização em 28 de 4 de 2004. E teve sua instalação a venerável mestre em 1 de 7 de 2014. Ocupou vários cargos na loja, entre eles venerável mestre já citado, e atualmente hospitaleiro da augusta e respeitável Loja Simbólica, 7 de setembro, número 3125. Nos graus filosóficos, atingiu o grau 33, e também foi presidente da Loja de Perfeição, Região das Acácias, de São Carlos. Paulo de Araújo, Paulinho, carinhosamente chamado, conhecido por todos, ao receber nesta noite a homenagem do município de São Carlos, reafirma-se como uma personalidade merecedora do respeito e da admiração de toda a nossa coletividade. Sobretudo pelo exemplo fraterno que representa para todos os membros da Ordem Maçônica. Estamos diante de um ilustre maçom que vivencia os princípios preconizados pela Ordem como instituição progressista, beneficente, liberal, educativa e filosófica, voltada ao aperfeiçoamento moral, espiritual,
social e cultural do homem. Sem dúvida, o verdadeiro papel da maçonaria é, sobretudo, fazer história, trabalhar desinteressadamente pelo bem-estar do homem, difundindo o progresso, a educação e a filantropia. Ao saudar o irmão Paulo, sua companheira, nossa cunhada, seus familiares, eu quero, neste instante, congratular-me com todos os maçons de São Carlos. Pessoas dignas do melhor agradecimento pelo testemunho da grandeza, da operosidade e do alto significado da presença da maçonaria em nosso seio. Parabéns, meus irmãos. Parabéns, maçonaria. Parabéns a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o irmão Mário Ângelo Fajardo, da Loja Maçônica 7 de Setembro de São Carlos. Boa noite a todos. Vereadora Alaide, na pessoa da qual saúdo toda a mesa de autoridades e representantes, já citada pelo protocolo. Boa noite, irmãos, amigos. É um prazer e uma grata surpresa poder falar ao irmão Paulo Araújo Silva, integrante da loja a qual eu faço parte. 20 de agosto, meu irmão, uma data muito importante para a maçonaria, para essa ordem fraterna, uma das mais antigas e respeitadas em todo o mundo, e do qual me sinto muito honrado de fazer parte. Fraternidade, essa ordem fraterna, a qual convida o iniciado a descobrir-se, a conhecer-se, de uma maneira real, sincera, verdadeira. Já um grande avatar propôs no passado: conhece-te a ti mesmo. E assim, percebendo que verdadeiramente as conquistas estão muito além do campo material, transcendem, avançam no campo espiritual, no campo do moral, no campo das virtudes, onde o maçom trabalha para ser um homem pleno, como pai, como filho, como irmão, como integrante da sociedade, como exemplo. E suas responsabilidades aumentam em muito. Paulo de Araújo Silva, um homem com espírito de garoto, de menino, nosso querido Paulinho, carinhosamente chamado, onde nós o acolhemos e ele nos acolhe. Um grande amigo, e do qual me sinto muito honrado de chamar de irmão. A família maçônica, irmão Paulo, também se sente honrada. Eu não digo orgulhosa, se sente muito honrada, porque o orgulho é um dos vícios que o irmão já fez, já faz muito tempo. E sabemos disso, nós que bem o conhecemos. E eu sei que o irmão se sente muito honrado, mas bem sabendo da humildade do irmão, o irmão sabe que, ao receber esse prêmio jesuíno de Arruda, o faz de maneira muito humilde, mas também sabe da imensa responsabilidade que a família maçônica coloca nos ombros do irmão, porque ele passa a ser um norteador seguro, quando esse reconhecimento vem de uma fraternidade universal que o vê como um irmão que realmente faz jus ao título de maçom. Isso também aumenta a nossa responsabilidade, irmão. A família maçônica, bem como os irmãos da augusta e respeitável Loja Simbólica 7 de Setembro, da qual sou integrante, o irmão Paulo também, tem por certo que nessa homenagem, um reconhecimento justo e sincero de todos os irmãos pelos valorosos serviços do irmão prestados, tanto à família maçônica, quanto à sociedade, onde a maçonaria atua de maneira muito discreta,
sem deixar muito indelével. E nós sabemos de tudo que estamos falando aqui, de como a maçonaria está à frente das demandas que a sociedade apresenta, mas de uma maneira muito sutil. E a maçonaria tem recuperado esse papel de protagonista, e quiçá cada vez mais. Em nome da grande família maçônica, irmão Paulo, quero parabenizar o irmão por essa justa e sincera homenagem. E que a vossa conduta, a vossa vida maçônica, dentro e fora de loja, seja motivo de inspiração, exemplo a ser seguido por todos nós. Sabemos que a jornada do caminho para o autoconhecimento é difícil. Dentro da maçonaria, nós temos uma máxima, que não é privilégio dela, já vem ao longo de séculos, que diz assim, que tudo aquilo que você desaprova em seu irmão, busca corrigir em você mesmo. E é esse o grande desafio. É aí que está o grande trabalho de lapidação do maçom, do polimento, do aprimoramento dele mesmo. E talvez o maior desafio seja esse. Porque, por vezes, nós temos a solução para questões outras de todas as pessoas que nos circundam, mas as dificuldades de enfrentar os nossos fantasmas, né, os nossos vícios, são atrozes, e nós bem sabemos. Irmão Paulo, me sinto realmente muito honrado em ser convidado para falar em vossa homenagem. E em nome de toda a família, da família maçônica universal, recebo o nosso tríplice e fraternal abraço e um beijo carinhoso, um ósculo, do qual me orgulho muito. Obrigado, meu irmão. Com a palavra, nesse momento, o professor Dr. Fernando Manuel Araújo Moreira, que neste ato representa a magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora doutora Wanda Hoffmann. Boa noite a todos. Através da vereadora Leide, cumprimento a todas as autoridades presentes, meus irmãos queridos presentes, os meus lindos de Molay, amigos, principalmente a nossa querida cunhada, né? Paulinho. Eu não sabia que te chamavam Paulinho, tá? Mas o Paulo é irmão e primo, né? Porque eu também sou Araújo. E a gente se conhece há muito tempo. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui hoje. Não sou representante da reitora, nossa querida chefe, que está fazendo um trabalho excepcional na Federal, mas principalmente com meu irmão, que também de alguma forma representa a minha loja. O nosso venerável Zé Américo falou, representa a loja, representa a loja. Estou aqui, está uma representação muito múltipla, tá? A gente sempre fala que ser maçom, muita gente acha que isso é um direito, ser maçom é um privilégio. Um privilégio que mesmo muitos maçons não têm consciência do que isso representa, tá? E é legal porque nós não somos uma ordem secreta, mas uma ordem discreta. E nem todo mundo sabe que nós somos muitos. Estamos em todos os lugares e ninguém sabe quem nós somos. Isso é interessante, tá? Porque isso permite principalmente atuar no anonimato. Nem todo mundo faz isso, que será o certo, tá? Mas fazendo a bela obra que nosso querido irmão falou, o nosso irmão da 7 de setembro falou, sobre a filantropia que a gente faz, é legal fazer no anonimato, é legal. E justamente ser discretos ajuda muito. Eu não sabia que nós temos um passado comum, Paulo. Eu trabalhei na Ródia também, tá? E eu saí da Ródia em 88, certo? Eu fiquei um ano trabalhando lá. A Ródia foi a que me deu alma prática como engenheiro, tá? Eu sou engenheiro de materiais, mas eu não tinha esse prático, não. Foi a Ródia, em Paulinha, que eu tive esse privilégio de compartilhar o conhecimento de engenharia com eles, tá? Então, é realmente um privilégio, em muitos aspectos, poder estar aqui hoje nessa cerimônia, que certamente é uma cerimônia muito merecida, pela trajetória tua, não só como maçom, mas principalmente como homem livre de bons costumes, que assim nos qualificamos, os verdadeiros irmãos da nossa ordem, tá? Nós muitas vezes usamos, em muitos dos nossos brasões está escrito Sic transit gloria mundi, que para o bom entendedor significa a glória do mundo passageira, tá? E realmente é assim que nós temos que encarar a nossa vida curta, rápida, e nem para todos frutífera e
positiva, certo? Mas nós, como maçons, somos obrigados, pelos nossos juramentos, pelas nossas promessas, pela nossa vivência e pela construção daquilo que se traduz como sendo nosso objetivo principal do templo interior, nós somos obrigados a isso. Tá? Infelizmente, nem todos lembram os juramentos que nós fazemos para entrar na ordem. Mas se todo mundo realmente seguisse à risca isso que nós juramos, e nós conseguimos aprender lá dentro da loja e colocar lá fora da loja, aplicar aquilo que nós aprendemos, nós teremos um mundo perfeito, realmente. Tá? Hoje nós temos vários exemplos no nosso dia a dia de gente que realmente cumpre à risca esse juramento. E vocês veem que nós, como irmãos, como parece uma ordem realmente centenária, teoricamente nós começamos no século XVIII, em Londres, né, na grande loja de Londres, tá? Mas nós somos muito mais antigos do que isso aí. A maçonaria realmente fez a diferença. Tá? Não somente nos fatos que o irmão mencionou, que fossem francês, a independência americana, a independência do Brasil, mas em muitas outras coisas. E muitas dessas coisas, capaz, são mais importantes, mas são mais silenciosas. Tá? Eu tive a honra de conhecer o irmão Buzz Aldrin, astronauta do Apolo 11, tá? Em Washington, quando eu morei lá. E ele é irmão nosso, tá? E você vê como o cara tem uma luz diferenciada, tá? Assim como ele, o chefe da missão Apolo, ele é irmão, o chefe, tinha várias pessoas dentro do programa espacial americano, do projeto do Apolo, que eram irmãos. E você começa a cavalcar na história humana e você vê que em quase todas as coisas realmente importantes teve um irmão nosso. Então é muito emocionante, mais que isso, um privilégio para essa ordem, e mais um privilégio estar aqui hoje, te cumprimentando de maneira dupla. Eu faço questão de falar que a nossa reitora mandou obviamente não um tríplice um abraço normal, tá? Mas os irmãos da minha loja, que tem muitos presos aqui, realmente se juntam a mim nesse abraço, nessa congratulação e parabéns, mais do que merecido. Boa noite a todos, obrigado. Com a palavra nesse momento, o professor Carlos Alberto Caromano, diretor de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal de São Carlos, que nesta noite representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Excelentíssima vereadora Laíde das Graças Simões, que neste ato preside tão importante sessão, senhores vereadores, Robertinho Mari Roda, Daniel Lima, meus queridos irmãos, maçons, sobrinhos, excelsas damas, nobres cavalheiros, eu gostaria nesse momento, na verdade, era de fazer uma benzedura, mas não é possível. E por não ser possível, com a vossa aquiescência, eu gostaria de declamar um pequeno poema de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Quero crer que a grande maioria dos irmãos aqui presentes ouviram na sua iniciação, na ordem maçônica, estas palavras proferidas com tamanha fraternidade, com tamanho amor do irmão Paulo Araújo. E desta forma devolvemos a você, Paulo, não tenha dúvida disso, com todo este carinho e com todo esse amor também, esta homenagem, porque quando você a faz para os nossos irmãos, você transmite aquilo que a essência da maçonaria necessita, que é a fraternidade. De maneira que eu creio que, fazendo essa pequena brincadeira, eu quero transmitir a você o nosso grande agradecimento de todos,
de todas as lojas, porque você passou, não só com essas palavras, ou também fazendo a sua reza. A maçonaria, como eu digo sempre, ela é perfeita. O que muitas vezes não funciona nela, usa paletó e gravata. Infelizmente é assim. Mas nós buscamos a cada dia o melhor e melhorar a cada dia. Você, Paulo, é um exemplo porque acredita. Acredita e está sendo homenageado hoje pelo tempo que busca não só na sua lapidação pessoal, mas também na melhoria de uma sociedade. Receba os meus cumprimentos e receba, em nome de Sua Excelência, o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, e a tudo que ele representa, os efusivos cumprimentos pelo merecido título de maçom do ano. Muito obrigado e boa noite. A presidente da solenidade, vereadora Laide das Graças Simões, entregará ao maçom do ano, irmão Paulo de Araújo Silva, o prêmio Jesuíno de Arruda. Convido o vereador Robertinho Mori, o vereador Daniel Lima, que me acompanhem na entrega. Em nome do prefeito municipal de São Carlos, o professor Carlos Alberto Caromano, diretor de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal, entregará ao maçom do ano, irmão Paulo de Araújo Silva, um livro, Fogo e Vapor, Aspectos da História de São Carlos a partir da Ferrovia, obra idealizada e produzida pela Fundação para a Memória de São Carlos. Acompanha a esta obra um cartão com os seguintes dizeres, abre aspas. Prêmio Jesuíno de Arruda, homenagem da Prefeitura Municipal de São Carlos em comemoração ao Dia do Maçom ao ilustre Paulo de Araújo Silva, integrante da Loja Maçônica 7 de Setembro de São Carlos. São Carlos, 20 de agosto de 2019, Ayrton Garcia, prefeito de São Carlos, fecha aspas. Em nome da Loja Maçônica, 7 de Setembro, o venerável irmão Savério Daniel entregará um mimo ao homenageado. Também em nome da Loja Maçônica 7 de Setembro, o venerável irmão Savério Daniel entregará flores à senhora Henriqueta, esposa do maçom do ano.
Neste momento, fará uso da palavra o maçom do ano, irmão Paulo de Araújo Silva. Tá bom. Ilustre presidente desta mesa, ilustre irmão Caromano, que representa o prefeito da cidade, ilustre irmão Robertinho Mori, organizador deste evento, que tanto comove a muitos, demais componentes da mesa, irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, ouvintes. É uma emoção grande. As palavras nos fogem. O nosso sentimento é só de agradecimento. E agradecendo, em primeiro lugar, a Deus por nos permitir aqui com saúde. Em segundo lugar, a minha querida esposa, que tanto me atura por tanto tempo, cuida de mim, eu tento cuidar dela. Que continuemos assim e vivemos sempre felizes. Meus irmãos, como a emoção é grande e não temos muitas palavras, temos que descontrair. E para uma descontração, eu tenho para agradecê-los, é dizer apenas 2 palavrinhas, e que essas sejam, pois que, pela disteriedade dilemática do climatérico capricórnio, que nas ânsias magnéticas dos desaguisados apuros, que surgem muitas vezes como estouros pirotécnicos de bombas acrobáticas, mas o rodolento hipocentauro, trituraurébico e perifrático da vilsarcologia, que tende muitas vezes a sinfoninar os enérgicos ramilhões da grande reabilitória, franipotente e hipotética da infernalidade. Porque surgirá um dia que os nossos nomes, o vosso nome e o deste hoje homenageado, dilatado em todo o seu apogeu e auriculado de asas alcodoradas, irão gravar-se nas entrelétricas da imortalidade. Descontraído, gostaria também de declamar uma pequena poesia. E que esta é uma pequena poesia, porém de um grande poeta. A poesia O Laço de Fita, o poeta Castro Alves. Começa assim: não sabem, crianças, eu estou louco de amores por vocês todos. E prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? Nos ares, nos templos, nas névoas? Não rias, prendi-me num laço de fita. Na sombria floresta de suas madeixas, nos negros cabelos de moça bonita, fingindo uma serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravio que os ares agita, me vi, de repente, cativo, rolar prisioneiro no teu laço de fita. Mas agora, enleada em tênue cadeia, debalde a minha alma,
se embate, se irrita, pois os braços que rompem cadeias de ferro não quebram teus elos, ó laço de fita. Há pouco voavas na célebre valsa, na valsa que anseia, que estua e palpita. Por que é que tremestes? Beijava apenas teu laço de fita. E aí, findo o baile, despindo os adornos na alcova onde vela ciosa crepita, talvez da cabeça libertes as tranças, mas cá eu fico preso em teu laço de fita. Pois bem, quando um dia, na sombra de um vale, abrirem minha cova, formosa pepita, apenas retira-me os louros da fronte e dá-me por croa teu laço de fita. É só, meus irmãos, muito agradeço a todos os presentes, a emoção é grande, faltaram-me algumas palavras para dizer, mas é só gratidão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra para o encerramento desta sessão solene, a vereadora Laíde das Graças Simões. Bom, antes de encerrar, eu não poderia encerrar sem cumprimentar todos os maçons pela escolha do senhor Paulinho, né, para os amigos. Uma pessoa, a gente só vivendo para a gente conhecer pessoas tão assim especiais como ele. Eu me emocionei, estou emocionada de vê-lo, né, declamando, e uma alegria contagiante, uma pessoa que deve alegrar muito vocês. Parabéns a todos, parabéns ao senhor Paulo, muito obrigada pela oportunidade de conhecê-lo, viu? Uma noite muito especial para a gente, para todos nós, né, tê-lo aqui, com toda essa alegria, com todo esse amor que o senhor tem no coração. Feliz da sua esposa, né, que no trajeto, aí no caminho da vida, encontrou o Paulinho, uma pessoa muito, muito especial, e você também deve ser muito especial, com certeza. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, dar um destaque especial à minha amiga Ariadne, né, uma pessoa também, uma mulher, eu gosto muito de valorizar sempre a presença da mulher aqui nessa mesa, que é um espaço genuinamente masculino, mas que nós estamos ciscando para ocupar, né, para ampliar esse espaço aqui. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Foi uma grande honra para esse Legislativo realizar esta sessão solene que comemorou o Dia do Maçom. Eu estou aqui há 19 anos e desde a primeira sessão que homenageei o maçom, eu não faltei em nenhuma. E todas elas são muito assim especiais, né? Muito diferente, né? Porque cada sessão você vê uma coisa, você aprende, a gente aprende muito aqui com vocês. E a maçonaria é uma linha muito diferente e muito especial. Eu saio fora daqui do escrito. Bom, quando foram prestadas justas homenagens ao irmão Paulo de Araújo Silva. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigada a todos, uma boa noite. E eu quero dizer a todos que o senhor Paulo vai receber os cumprimentos na sala da presidência. Muito obrigada, uma boa noite.